Se você puder, abra sua Bíblia comigo. Em Atos dos Apóstolos 9. Meu Deus, é muito papel. Versículos 32. Que vai dizer o seguinte: viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Agora leia comigo versículo 36. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu. E seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Jesus, é a tua palavra e nós estamos ansiosos por continuar a te ouvir falar. Fala conosco e não te cales. É a nossa oração hoje, Jesus, que não haja interferências na comunicação entre o céu e a terra, mas que o teu nome seja glorificado para todos sempre neste lugar. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Uou. Esse é um texto conhecido porque ele vai falar acerca de Dorcas, que era uma discípula de Jesus. O que está acontecendo é que em Jerusalém está acontecendo um grande avivamento. Digam comigo, um grande avivamento. O perseguidor acaba de se converter, Paulo. A igreja começa a crescer, a palavra e o evangelho de Cristo começam a se espalhar. E aí eu li aqui para você que Pedro foi visitar os santos. Ele resolve visitar os santos que estão em Lida. Quando chega lá, Pedro se depara com algo acontecendo. Um homem chamado Enéas está acamado há 8 anos. Diga comigo, 8 anos. Preste atenção que não são 8 dias, é um tempo muito longo. Quando ele chega, a primeira coisa que ele diz é: Enéas, Jesus Cristo te cura. Ou em outras versões, te dá saúde. E a Bíblia fala que ele complementa dizendo: levanta. Lê. De novo, lê. Mais uma vez, lê. Preste atenção no que está acontecendo aqui. Pedro chega, o avivamento está acontecendo. E a primeira coisa que ele vai chegar fazendo é sendo um instrumento de Deus para curar alguém que está há 8 anos acamado. Só que quando Deus chega na vida de alguém, acontece uma coisa inédita. Sabe o que é? A notícia se espalha. Vou repetir, a notícia se espalha. E se você for ler o versículo 35, você vai perceber que não foi uma pessoa. A Bíblia diz assim: todos, repita comigo, todos. De novo, todos. Mais forte, todos. Todos que viviam em Lida e Serona se convertem a Jesus Cristo. Eu vou repetir. Todos os que viviam em Lida e Serona se convertem a Jesus Cristo. Maiara, o que você está falando? Não é uma cura que algumas pessoas aceitam Jesus. Porque isso acontece muito. Alguém ouve a notícia que alguém foi curado de um câncer. Algumas pessoas no meio de uma multidão se levantam e dizem: eu quero esse Deus que fez o milagre. Mas o avivamento que está acontecendo naquele lugar é tão forte, é tão grande, é tão sobrenatural, que a Bíblia não fala que são algumas pessoas. A Bíblia diz: todos se convertem ao Senhor Jesus. Gente, Lida era uma cidadezinha. E eu vim aqui
num lugar que se chama Semeando Avivamento. Eu não sei se você entende a grandeza do que Deus quer tratar aqui hoje, porque Ele está dizendo, esse avivamento que estava lá, Ele está com vocês, até no nome. O avivamento que estava com Pedro em Lida está com vocês até no nome. Porque, Maiara, vocês são as musas de Jesus. Mulheres semeando avivamento. Petrópolis terá que ser sacudida pela presença de Deus. Lida está envolvida pela glória. E a notícia se espalha para a cidade vizinha. Enquanto um avivamento está acontecendo em Lida, a Bíblia fala que em Jope tem uma discípula que era conhecida por suas obras, que eram notáveis. Se a Bíblia diz que eram notáveis, é porque elas eram dignas de destaque. Porque só é notável alguém que não faz qualquer coisa. Porque quem faz o que todo mundo faz não se destaca. Quem é igual todo mundo não é destacado, mas Jesus tem o interesse de falar para quem está escrevendo este texto que ele precisa destacar quem era esta mulher. Ele está dizendo, ela era notável por suas obras. Então o que eu quero dizer para você é que quando Dorcas chegava, ela não era qualquer uma, as pessoas sabiam quem ela era. Porque aquilo que ela fazia precedia quem era ela. A notícia de quem era ela ia antes que ela chegasse. Só que a Bíblia diz que no tempo do avivamento, esta mulher adoece. Mas não apenas adoece, ela morre. Diga comigo, ela morre. Mais forte, ela morre. Eu queria que você entendesse isso aqui, porque eu não vou tratar Dorcas apenas como uma pessoa. Porque Dorcas é um ministério. É um ministério que cuida de órfãos, que cuida de viúvas e que cuida dos pobres. No tempo do avivamento tem um ministério morrendo. É engraçado que a Bíblia fala que eles lavam o corpo, mas não enterram. E eu anotei, eu até postei isso hoje, e eu vou repetir. Quando as possibilidades terrenas se esgotarem, é hora de elevar as coisas para o andar de cima e acreditar nas possibilidades do céu. Quando as possibilidades terrenas se esgotarem, é hora de elevar as coisas para o andar de cima. O texto fala que essa mulher morre no meio desse contexto. E ninguém vai enterrar ela não. Sabe o que eles fazem? Lava o corpo. E faz o quê? Coloca no andar de cima. Peraí, Maiara, o que você está dizendo? Estou dizendo que tem alguém dizendo assim, está fora da minha alçada, mas nunca esteve fora da alçada dele. Está fora do domínio das minhas mãos e do que eu posso fazer. Qual é o máximo que vocês podem fazer? Lavar o corpo e levar para que Deus faça alguma coisa. Mas isso é suficiente. Porque quando você muda a coisa de nível, não é mais a terra que responde por você. Ah, se as mulheres que estão aqui hoje pudessem entender o segredo que há em mudar o nível das coisas que está vivendo. Tudo que o diabo quer é que você guerreie a guerra no nível terreno. Porque enquanto você guerreia no nível terreno, você continua perdendo. Agora quando você muda, sabe o que é elevar de nível? É dizer, essa competência não é minha. Já viu dentro de uma corporação? Você tem até um limite para resolver um problema. E aí você fala, não, escala para o andar de cima porque a minha patente não resolve. E alguém diz o seguinte, muito bom, mas passa para o andar de cima porque eu só posso fazer até aqui. O que Deus está falando hoje é dia de mudar os níveis, das suas guerras. Que isso, Mera? Tira a guerra. Tudo que o diabo quer é que você traga a guerra para baixo. E Deus está dizendo, joga a guerra para cima.
diz que quem manda chamar a Pedro são discípulos. Diga, discípulos. Não é qualquer um. Não são as viúvas que mandam chamar a Pedro. São os discípulos. Isso mexeu comigo. Porque Pedro também era discípulo. E aí o Espírito falou para mim: Maiara, as pessoas não vão chamar você por causa de quem você é. Nem por causa do que você tem. Nem por causa do que você fala. As pessoas convocarão você por causa do Espírito que você carrega. Eu vou repetir isso: as pessoas vão chamar você por causa do Espírito que você carrega. A diferença nunca teve quem ganha mais, quem ganha menos, quem faz mais, quem faz menos. A diferença sempre esteve em quem anda com você. Fala pra quem está do teu lado: você não anda sozinha, musa. Você anda acompanhada de alguém que é maior. A pergunta que eu me fiz é: por que mandaram chamar ele? E quem era ele? Se você parar para ver, Pedro era um discípulo de Jesus. Um dos 12 que foi convocado. O chamado dele se deu durante uma pesca. Já tinha ouvido falar de Jesus através de André, mas não deu muita bola. Jesus se apresenta para ele e diz: me segue, porque eu tenho uma promessa para você. Eu vou fazer de você pescador de homens. Olha o que Deus está falando para ele: você está acostumado a trazer aquilo que estava vivo para a morte, mas a partir de hoje eu quero que você traga pessoas que estão mortas para uma nova vida. Quem é Pedro, Maiara? É aquele que foi enviado junto com os 12 para expulsar demônio, curar os enfermos, dar vista aos cegos. Quem é Pedro, Maiara? É alguém que andou sobre as águas quando ninguém mais teve coragem de pular do barco e ir ao encontro de Jesus. Sabe por quê? Porque o problema nunca foi afundar. O problema foi nunca viver o sobrenatural. O problema nunca foi ter um momento de fraqueza. O problema é nunca experimentar, viver um momento de coragem na presença de Deus. De avançar e andar sobre as águas quando as pessoas querem ficar no conforto do barco, duvidando de quem vem andando sobre as águas. Quem é esse Pedro que estão chamando? Pedro é alguém que reconhece quem Jesus é e o confessa. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro é alguém que tem a capacidade de ouvir o céu quando ninguém mais escuta. Sabe por que estão mandando chamar Pedro? É porque quando Jesus está perguntando quem as pessoas estão dizendo que eu sou, tem alguém dizendo Elias, Jeremias, Moisés. Não é um profeta. Jesus está perguntando em um âmbito pessoal: o que você sabe a respeito de quem eu sou? A Bíblia fala que na hora uma revelação cai para Pedro e ele diz: tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe o que Jesus vai dizer para ele? Você é bem-aventurado, porque isso aí não foi nem carne nem sangue que te revelou. Você teve a capacidade de ouvir o céu e ouvir a voz do Espírito, quando ninguém teve capacidade de ouvir. Quem é Pedro, Maiara? Pedro é como eu e você, e Satanás pede para andar, brincar com ele. Se ele andar com ele, Jesus tem que orar por ele. Quem é Pedro, Maiara? Pedro é alguém que, apesar de andar com Cristo, ainda precisava se converter. Quem é Pedro? O impulsivo que cortou a orelha de Malco. Quem é o Pedro que estão chamando? Pedro é aquele que nega Jesus 3 vezes. Quem é Pedro, Maiara? Pedro é aquele que, após de negar, já não se sentia mais discípulo, a ponto de Jesus, após ressuscitado, ter que dizer para Maria Madalena: chama os discípulos, mas também chama Pedro e dá a notícia de que vou encontrá-los na Galileia. Espera aí.
Eu vou abrir um parênteses aqui, porque o Espírito falou comigo enquanto eu estava em casa. Falou, tu vai lá hoje porque tem gente se sentindo indigno, incapaz, por causa da soma de fracassos que teve diante de mim. Tem gente que já não está mais duvidando do se eu posso fazer, está duvidando se eu quero. Porque existe uma diferença entre tu podes e tu queres. O tu podes tem a ver com o nível do poder que ele tem. Você tem alguma dúvida do tamanho do poder dele? Tem? O quero tem a ver com quem eu sou diante de quem ele é. Será que depois de tudo que eu fiz, ele ainda me quer? Será que depois de tudo que eu fracassei, de todas as minhas tentativas frustradas, será que depois de toda a minha impulsividade, destruindo tudo que ele falou a meu respeito, ele ainda me quer? Ele ainda quer fazer? Será que depois de toda a promessa que ele fez para mim, eu ter tomado atitudes contrárias ao que ele disse, mudaram o que ele pensa a meu respeito? É por isso que Jesus manda uma notícia para ele: avisa para os discípulos, mas tem alguém que eu conto com ele que não se sente mais discípulo, que está frustrado, desanimado. Quem é ele? Chama Pedro e diz que eu estou esperando por ele também. O diabo quer te fazer acreditar que Jesus desistiu de você. Mas eu sou profeta de Deus e estou aqui hoje para dizer que ele ainda conta contigo. Quem é Pedro? Pedro é aquele que mesmo após Jesus ter chamado especificamente pelo nome dele, volta a praticar aquilo que Jesus já tinha aposentado ele. Volta a fazer as mesmas coisas que ele fazia no passado. Que classe de pessoas é essa? Alguém que teve muita experiência com Deus ao longo da vida, mas que mesmo assim está ancorado em coisas do passado. Mas era que isso é? Porque a pergunta que eu quero fazer, quando Jesus encontra Pedro no mar de Tiberíades, que ele está pescando em alto mar junto com outros discípulos, e Jesus está acenando da areia, a pergunta é: que barco é esse? De onde veio esse barco? De onde veio essa rede? Se Jesus já tinha dito para ele: me segue, abandona isso aí, porque eu quero te fazer pescador de homens, e a rede que você vai usar é diferente. Isso martelou na minha cabeça, sabe por quê? Porque todas as vezes que eu não corto vínculo com o passado, eu abro uma legalidade para que o diabo possa entrar e sair da minha vida. Maiara, que coisa forte, que coisa séria. E é por isso que eu sou apaixonada pelo profeta Eliseu. Porque quando Elias passa a capa sobre a cabeça dele, a primeira coisa que ele faz é: espera, porque eu vou me despedir dos meus pais. Tem mais. Ele diz: hoje vai ter uma churrascada. Porque o que eu fazia, eu não vou voltar a fazer. 12ª junta de boi, mata todo mundo, se despede dos pais e vai. Sabe por quê? Porque ele está dizendo o seguinte: se eu não for e não me desfizer do que tem aqui agora, quando as coisas começarem a dar errado, eu vou pensar numa segunda opção. E anote isso que eu vou dizer para você: quando a sua primeira opção, quando o seu primeiro plano for aquilo que Deus fez para você, você não necessitará de um plano B. Todas as vezes que o plano A tiver a ver com Deus, o plano B não será necessário. Fala para quem está do teu lado: todas as vezes que o plano A tiver a ver com Deus, o plano B não será necessário. O que Eliseu fez, eu não terei uma pendência com o passado. Mas o que está acontecendo com Pedro? Está com uma pendência no passado dele. Porque assim que ele não vê mais Jesus ali, ele volta a fazer aquilo que Jesus já não queria mais que ele fizesse. Jesus me cobre. O diabo não arromba a porta. Se falaram isso para você, mentira. Ele é legalista. É você quem dá espaço para que ele entre. Sabe o que eu vim fazer aqui hoje? Te mostrar, ou fazer você enxergar quais são os vínculos com o seu passado que ainda dão livre acesso para que o diabo entre e saia de você. Maiara, isso acontecia com Pedro? Acontecia. Porque numa hora ele está: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus está dizendo para ele: foi Cristo quem te revelou isso, o Espírito, meu Pai que está no céu. Você não tinha como saber. Mas logo depois ele está dizendo: se tu fores para a cruz, eu vou contigo, não vou deixar. E Jesus olha para ele e fala: para trás de mim, Satanás.
legalidade é essa que o diabo tem para entrar e sair da vida de Pedro a hora que quer, a hora que bem entende? Deus me trouxe aqui para dizer para você: corta todos os laços com o teu passado. Corta todos os vínculos com aquilo que te leva de volta para o lugar de onde Deus já te tirou. Eu vou repetir: corte os vínculos que te levam de volta para o lugar de onde Deus já te tirou. Ah, Maiara, todas as vezes que eu venho no culto, Deus toma alguém em profecia. Para mim tem alguma coisa errada com você. Que história é essa que Deus te dá uma ordem hoje e amanhã Ele tem que reforçar ela? Pedro, quando você se converter, você vai ser uma bênção. O que Deus está dizendo é: quem escuta a minha voz uma vez, eu não preciso ficar falando sempre, ela já sabe a direção que eu dei. Deus não tem várias direções para você, não. A direção dele é uma, e fica nessa palavra que ele liberou, porque ela te garantirá vitória e sucesso. É o Pedro que nega, é o Pedro que fracassa. Maiara, por que você está falando isso? Estão chamando esse Pedro, é esse. Mas também estão chamando o Pedro que Jesus escolheu restaurar. Eu vou repetir isso: estão chamando o Pedro que Jesus escolheu restaurar. Por que você está me dizendo isso? Porque não tem nada que você faça que apague aquilo que Deus tem para você. Só se você disser para Ele que não quer. Porque se você quiser, ainda que você fraqueje, Ele segura a tua mão e te faz... O que Deus está dizendo para algumas pessoas aqui é: eu tenho visto o mar submergindo você, mas eu vou te fazer emergir outra vez. O diabo quer te fazer acreditar que o somatório de tudo que você fez o seu saldo com Deus ficar negativo. Mas eu vim ser boca de Deus para você aqui para dizer: não se preocupa, porque Ele está te esperando na praia em Tiberíades, com peixe e pão, e dizendo: senta para cear comigo. O Pedro que estão chamando não é o mesmo Pedro que Jesus chamou para o ministério e que estava todo deformado e traumatizado. A Bíblia fala que quando Jesus encontra com ele em João 21, Jesus vai fazer uma pergunta para ele: Pedro, você me ama? A resposta de Pedro imediata é: Senhor, eu te... Então apacenta as minhas ovelhas. Vou fazer uma pergunta aqui. O que Jesus está falando com Pedro agora em João 21... muda ou mudou daquilo que ele tinha feito a proposta para ele em Mateus 4:8? Não. Ele falou: eu vou te fazer pescador de homens. E agora ele está dizendo: apacenta as minhas ovelhas. É a mesma coisa. Ele está dizendo: eu sempre te chamei para ser pastor, você que nunca entendeu. Jesus pergunta de novo, e Pedro, bem encabulado, responde: eu te amo. Jesus continua: apacenta as minhas ovelhas. Mas a Bíblia fala que pela terceira vez, diga comigo, terceira vez. De novo, mais forte, terceira vez. Jesus fala com ele: Pedro, você me ama? A Bíblia fala que Pedro, ouvindo a terceira pergunta de Jesus, se entristece. Talvez por ter voltado aonde ele fraquejou, porque por 3 vezes ele negou. Talvez por ter percebido que minutos atrás ele estava fazendo aquilo que Jesus não tinha chamado para fazer. Pedro diz: eu não vou responder de novo pela minha carne. Porque a primeira resposta dele é impulsiva, é conduzida pelo diabo dizendo: se tu morrer, eu vou contigo para a cruz. E Jesus sabia que não ia. Jesus nunca esteve procurando de você resposta bonita. Será que você pode dizer isso para quem está do teu lado? Jesus nunca esteve procurando de você uma resposta bonita. Ele sempre procurou de você uma resposta verdadeira. Eu vou repetir: ele nunca pediu uma resposta bonita. Ele sempre pediu a tua verdade. Por que isso, Maiara? Porque Pedro, vendo o que Jesus está perguntando, vai se entristecer e dizer: Senhor, tu sabes
que eu te amo. É como se ele estivesse dizendo: eu amo com o amor que eu tenho. Talvez não seja o que tu querias, mas tu conhece qual é a verdade do meu coração. Talvez eu não te ame na intensidade que eu deveria depois de tudo que tu fizeste, mas tu conhece a verdade dentro de mim. Tu sabes que eu te amo. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Gente, uma restauração tão grande acontece aí, porque Jesus está indo no trauma de Pedro. Sabe aquele caminho do choro que você estava falando aqui? E que virou o caminho do milagre? Era o caminho do choro de Pedro. Era o caminho da frustração de Pedro, sabendo que ele não era o que Jesus tinha chamado ele para ser. Porque não se engane, o maior fracasso de alguém é ter sucesso naquilo que Deus não o chamou para ser. Não se engane. Você pode ter rios de dinheiro, mas será fracassado fazendo aquilo que Deus não te chamou para fazer. E aí, vendo aquilo, Pedro vai viver uma nova história. A Bíblia fala que Pedro é restaurado aqui. É a restauração de Pedro. Por quê? Prova. Quando você vira a página, você vai se deparar com Atos capítulo 1. Você vê Jesus dando mais alguma ordenança para Pedro? Não, mas você vê Pedro dizendo: gente, vou cumprir o que a palavra está dizendo, se levanta aí, porque hoje nós vamos escolher mais um para completar os 12 que Jesus chamou para essa obra. Que isso? Pedro é alguém restaurado que não está esperando Jesus usar um profeta, Jesus descer na terra, e ele está dizendo: vou ficar com a palavra que ele me disse lá no início, vá me escolher aqui, porque o Espírito vai eleger quem ele quer que participe desse ministério. Eita, que coisa séria. Quem é Pedro? Um dos 120 que estavam presentes no dia de um grande acontecimento dentro do cenáculo. A Bíblia fala que de repente um som como de um vento inunda a casa. E o Pedro, que já ouvia a voz do Espírito, agora não apenas ouve, ele é cheio do Espírito Santo. Eu vou repetir. O Pedro que apenas ouvia a voz do Espírito, não mais apenas ouve, agora ele é cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala que isso é tão forte nele, que após receber o Espírito em Atos 2, em Atos 3, ele vai fazer a manutenção daquilo que ele recebeu. Pedro e João estão indo para onde? Para o templo que ora na hora da oração. Ele está dizendo: aquilo que eu recebi tem que continuar vivo dentro de mim. Meu Deus! Pedro está dizendo: se depender de mim, aquilo que eu recebi não vai embora. Mas quando ele chega na porta do templo, ele encontra um aleijado que não pode entrar. Sabe de uma coisa, pastora Raquel? Eu percebi que gente cheia do Espírito não se conforma em vir para o culto e saber que tem alguém que não vai receber a mesma coisa que ele está recebendo. Ele disse: você vai comigo sim. A pessoa está prostrada, ele está dizendo: não tem nada do que você está querendo, mas tem o que você precisa. Olha, o que você tem? Não é nem prata nem ouro. O que eu tenho eu te dou. Levanta. Eu vou repetir o que Pedro fala. Levanta. Repete comigo. Levanta. Eu vou mostrar para você que o ministério de Pedro é um ministério diferente. É um ministério que levanta quem está caído. Depois disso tudo que está acontecendo, esse mesmo Pedro vai fazer uma nova pregação perante o Sinédrio. E algo inédito vai acontecer, porque agora não são quase mais 3.000 almas que vão se converter. Se converteu em Atos 2. Mas agora quase 5.000 almas vão se converter com a pregação de Pedro. E o Sinédrio vai ficar impressionado. Porque quem está ali é alguém indouto e inculto, mas com uma habilidade para pregar que eles não sabem de onde vem. E aí você vai ver que tudo que eu preguei aqui é o avivamento se espalhando, Jesus acrescentando, o Espírito fazendo crescer o povo e as almas que viriam aceitar Jesus. Dentro deste contexto,
Pedro vai visitar Lida. Tem um contexto de perseguição, levantam um discípulo, um diácono, que morre. Sabe, o perseguidor aceita Jesus. Pedro vai espalhar aquilo que ele recebeu, porque ele já não é mais o mesmo. Acontece que de repente enviam para ele uma notícia, enquanto ele está vendo um monte de gente aceitando Jesus para viver uma nova vida. Chega para ele 2 homens com a notícia: estão esperando você em Jope, e tem mais, você não pode demorar. Quando ele chega lá, quem recepciona ele são viúvas. E elas recepcionam ele com roupas. Olha que coisa estranha. Recepcionam eles dizendo o seguinte: olha o que ela fazia para nós. É um ministério sensacional. Um ministério que une pontas. Uma linha e uma agulha. Uma linha e uma agulha. Costurar é unir pontas soltas. Será que você pode dizer isso para alguém? Costurar é unir pontas soltas. Fala com certeza. Costurar é unir pontas soltas. Só que este ministério estava morrendo. E Pedro tem que lidar com viúva. A pergunta que eu tenho para te fazer: o ministério de Pedro é lidar com viúva? É estranho falar isso, né? Mas não é. Jesus chamou Pedro para levantar quem estava caído. Ao invés de Pedro lidar com viúva, ele faz o seguinte: vai para onde está quem tem que lidar com elas. Tem um ministério morto ali, mas Pedro não está conformado. Levam ele para o 2º andar, e quando ele chega, ele ora e ele diz uma coisa para Dorcas. Você sabe o que é? Lê. Vou repetir, o que é que ele diz? Lê. Dorcas está morta, tem um ministério morto, sem esperança. Tudo que podiam fazer enquanto estava doente, fizeram, mas agora está fora da alçada deles. Mas quando Pedro chega, ele fala apenas uma coisa: lê. Eu não sei se você está entendendo o que o Espírito está falando para você aqui. Ministério morto, lê. Filho desviado, lê. Filho aprisionado, lê. Casamento que estava acabado, lê. Deus está ressuscitando coisas que estavam mortas. Foi eu que me desliguei? Foi eu que me desliguei. Se você pudesse entender o que está acontecendo aqui, vou falar para você: um Pedro restaurado é um ministério ressuscitado. É por isso que Jesus tinha muito interesse em Pedro, porque um Pedro de pé é uma geração inteira levantada. É por isso que o diabo tem tanta sede na tua vida, porque ele sabe que a hora que Jesus te restaurar e você se posicionar, não é à toa que Jesus vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas usa um Pedro como referência, dizendo: Pedro, não tem a ver com você, tem a ver com a palavra que saiu da tua boca. Enquanto você carregar ela dentro de você, não haverá portal que ficará de pé diante de você. Ai, que isso? Se você pudesse entender o que eu estou sentindo aqui. Deus só precisa de um Pedro restaurado para que uma Lida inteira aceite Jesus. Entendeu? Deus só precisa de um Pedro restaurado para que tenha viúvas, órfãos e pobres abraçados. Por quê? Porque é o Pedro que levanta os ministérios que estavam caídos. Deus falou comigo: Maera, você precisa reconhecer que existem unções diferentes dentro da minha igreja.
E que tem unções que repousam sobre algumas pessoas e que elas têm o poder de levantar quem estava no chão de uma forma que você talvez não levantaria. O que Deus está dizendo é: eu escolhi você do jeito que você é, porque eu sei o potencial que existe em você. Vou falar isso de novo. Você já recebeu isso como elogio, né? Dizer que você tem potencial já? Mas eu queria dizer para você que é o pior elogio que alguém recebe. Porque se alguém diz para mim que tem potencial em mim, significa que eu não estou utilizando o que eu tenho para utilizar. Se alguém diz para mim, eu olho para você e eu vejo um potencial enorme, significa que eu não estou colocando para fora aquilo que Deus depositou dentro de mim. É por isso que o inferno estava lutando o tempo inteiro com Pedro. É por isso que você está vivendo essas guerras tão intensas, nesse nível que a tua alma geme. Meu Deus, o que é isso? É por isso que constantemente você levanta a cabeça do travesseiro e pede a Deus socorro, como se você fosse a última pessoa dentro do mundo e ninguém mais pudesse te ouvir e não tivesse a quem recorrer. É porque o diabo sabe que o dia que acordar, meu Deus, o leão que existe dentro de você, uma selva inteira terá que respeitar o nível da unção que foi depositada. Se você pudesse entender como Jesus se apresenta aqui para restaurar os Pedros que estavam desanimados no meio do caminho. Meu Deus, o que é isso? Tem gente que está aqui hoje, pastora, e que Deus está dizendo para ela: chega, hoje é o dia do teu encontro comigo para te restaurar, para você nunca mais voltar a ser como antes. Eu já vou finalizar dizendo isso. Enquanto houverem Pedros restaurados, haverão ministérios ressuscitados. Eu quero chamar os Pedros que hoje querem cortar todos os vínculos que prendiam ele ao passado aqui na frente. Segunda classe de pessoas. Eu quero chamar os Pedros que o diabo tem investido tanto para que vocês desistam, para que vocês retrocedam, porque sabe o potencial que tem dentro de você, e que quando você for restaurado, nunca mais você será o mesmo, nunca mais você será igual. Porque eu quero chamar os Pedros que sabem que tem potencial para levantar uma geração que está caída, mas que não tem sido aquilo que deveria ser. Vem aqui para frente que eu vou orar com você, porque hoje Deus vai restaurar você. Quantas vezes quiseste então mudar o teu pensar, o teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, oh irmão. Eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. E mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, o meu Senhor, eita, estende a tua mão. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Cadê o ministério de louvor aqui na frente para me ajudar? Vem, 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 sobe. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Sabe o que o Espírito está me falando?
É que tem gente que está aqui hoje que vai receber de Deus um renovo tão grande que vai restaurar as partes quebradas do interior. E Deus está dizendo: os erros passados não serão mais lembrados. Enquanto houverem Pedros posicionados, eu vou falar isso para vocês. Enquanto houverem Pedros posicionados, restaurados, não haverão ministérios prostrados. Se você pudesse entender que unção é essa, a unção que põe de pé. A unção que põe de pé. Que espírito é esse? O mesmo espírito que visitou Ezequiel e colocou ele de pé. Deus quer colocar você de pé hoje. Aquieta minha alma, vocês conhecem, né? Deus está falando aqui nesse tempo de restauração. Sabe teu coração que está muito agitado, angustiado? Não se preocupa não. Ele vai curar o teu interior aqui hoje, Pedro. Ele vai ressuscitar o teu ministério, Dorcas. Você acha mesmo que tudo aquilo que tu fez para Deus ficou esquecido com o tempo? Você acha mesmo que todas as pessoas que você vestiu nesse tempo de tanta exposição, onde as pessoas querem expor, querem descobrir, e você está querendo cobrir alguém, proteger alguém? Deus está dizendo: eu estou vendo tudo e eu não vou deixar teu ministério morrer. O que vai bater em retirada aqui hoje é a morte. Eu preciso de uma irmã de oração aqui comigo. Chama ela pra mim aí. É aqui embaixo mesmo. É aqui. Quero que ore por essa irmã aqui. Você pode se entregando para Deus aí. Não se preocupa não, porque na hora da restauração Deus abre cadeados antigos que faziam ligação entre você e o diabo, e diz para você: eu vou te fazer livre aqui hoje, Pedro. As coisas de Deus você não precisa entender, você só precisa viver. Porque processo de Deus ninguém entende. Espírito Santo de Deus, passa aqui no meio desse povo. Pega esses corações que estão tão desesperados aqui hoje, por causa de todas as vezes que levantaram e caíram, e estão dizendo: será que eu vou me colocar de pé de novo do jeito certo? Então o Espírito está dizendo: sou eu quem ponho de pé. Eu quero decretar agora que esse elo com o diabo hoje vai ser quebrado. Essa prisão do passado vai ser aberta aqui hoje. Maiara, o que é isso? Eu não estou entendendo, Maiara, porque toda vez que eu me levanto, eu dou 20 passos na posição nova, e de repente eu me vejo cometendo o mesmo erro, igual a Pedro. Sabe por quê? Porque o Espírito está mandando eu dizer isso aqui. Tem coisas que você já deveria ter se desfeito que você não desfez. Pega aquelas cartas antigas que estão dentro do teu guarda-roupa, queima elas, joga elas fora, porque Deus está dizendo: esse acesso ao passado é a legalidade que o diabo usa para te fazer cair todas as vezes.
Gente, que engraçado, o Espírito está dizendo, você sabe exatamente que fio é esse que tem te prendido no passado. Você sabe exatamente o que tem te feito voltar a uma vida de infelicidade. Porque você sorri na igreja, sorri no culto, o tempo passa, você está chorando de novo a frustração. E Deus está dizendo, eu estou vendo. O diabo está ganhando espaço naquela brecha que você deixa de ligação, dizendo, se alguma coisa der errado eu volto lá. Não, não, não. Fecha essa porta de uma vez, para nunca mais abrir. Porque a porta que Deus abre para você, não tem homem que seja capaz de fechar. E depois que você passa por ela, quem que te pode fazer voltar dela, a não ser Deus? Ninguém. Você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar No teu amor. Diga isso pra Deus aí. No teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão. O amor que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as águas nunca levarão, amor. O que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, larga tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado. Ele nunca falou pra você que seria fácil, pelo contrário, ele disse que estaria contigo. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, vai ser difícil, eu sei. Larga tudo. É difícil, mas é a melhor escolha. Quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. e se eu cair, e se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, Toda lágrima você enxugará. e se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração. Me chama pra perto, Deus. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Vem, aquieta minha alma, Deus. Aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Pra perto. Só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso, Está em ti. mas meu coração é teimoso. Demais pra admitir. Eu sei que depender é como viver. Sei que depender é como viver perigosamente mais. Eu preciso acreditar Você que está no seu lugar aí, se coloque de pé comigo. no que você me diz. Se aproxime de quem está do teu lado aí, porque o Espírito Santo de Deus vai encher a casa hoje. Larga tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar... Eu quero alguém do lado dessa moça de óculos aqui, ó, na minha direção. Você estará
me segurando. me assegurando. Eu não quero ninguém sozinho agora. Vai ser difícil, eu sei, vai ser. Vai ser difícil, Eu sei, larga tudo. solta tudo, porque Ele tem mais pra você. Em desistir, você estará ao meu lado, me segurando. Aqui na frente também se abracem. Ninguém sozinho. Porque se você cair, Ele está aqui. E se eu cair, a minha mão me levantará. E se eu chorar, Toda lágrima você enxugará. e se alguém com ela aqui que ela tá sozinha, ninguém sozinho, porque a mão do Eterno vai te levantar. Toda lágrima você enxugará. Então vem, Grita! aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir, tua voz, Jesus, aqui faz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Será que você pode sentir o Espírito de Deus acalentando a tua alma aqui hoje? E dizendo, vem ficar comigo que é melhor. A presença de Deus está aqui. Receba a presença, receba o Espírito que põe de pé.